Fala pessoal, a gente vai começar mais um podcast Incertos falando sobre os maiores times do Brasil. Meu nome é Pedro Flores. Meu nome é Pedro Moura E meu nome é Pedro Victor. e a gente vai falar aqui a tier list dos maiores times do Brasil, começando pelo Internacional. Bom, os títulos do Internacional são 40 títulos do Campeonato Gaúcho, um título da Copa Sul-Americana, conquistado em 2008, dois títulos da Recopa Sul-Americana, um título da Copa do Brasil, conquistado em 92, três títulos do Campeonato Brasileiro, 75, 76 e 79, dois títulos da Comebol Libertadores da América e um título mundial. A torcida do Internacional é de 7,5 milhões. Bom, eu acho que para mim o Internacional ele é muito grande, porque a gente vai ter 40 gaúchos e a gente está falando assim, na região sul principalmente, a gente vai ter aquele embate entre Grêmio e Internacional. Só que diferente do Grêmio, que cai várias vezes, o Internacional se mantém na Série A há muito tempo, apesar de não ter grandes ídolos maçantes igual outros times, a gente vai ter campeão de tudo, tem o título de campeão de tudo, e ainda pra mim tem muita presença no estado, sendo maior, na minha opinião. Bom, eu colocaria no mesmo tópico, exatamente por ter uma participação relevante internacional, né, tendo duas competições da Comebol e contando também o Mundial, e também por até umas décadas atrás mostrar uma predominância nos estaduais. Então é uma bateria assim muito grande. Eu acho que é muito grande também, poxa, porque o Internacional ele é grande no estado, tem uma forte cultura no estado e também no Brasil também, né? Ele é muito forte no Brasil, tá sempre disputando, título mundial também pesa um pouco, muito grande, pra mim muito grande. Eu acho que não tem muito segredo quando a gente fala no Internacional, ele é um time muito sólido, né? E a gente pode ver que sempre se mantém ali na média do Brasileirão Série A. Então, acho que muito grande tá bom, acho que a gente pode passar já. Vamos pro próximo time, Vasco da Gama. Títulos do Vasco: três torneios Rio São Paulo, conquistados em 58, 66 e 99, 24 campeonatos cariocas, uma Copa do Brasil, um campeonato brasileiro Série B, quatro campeonatos brasileiros, uma Copa Mercosul, um campeonato sul-americano e uma Comebol Libertadores conquistada em 98. A torcida do Vasco é de 13 milhões. Bom, na minha opinião, o Gigante da Colina não é tão grande assim, igual o Inter. Eu acho que tem que ficar abaixo, porque, né, toda essa história de ser rebaixado toda hora. Acho que perdeu muito da tradição, apesar de ter Roberto Dinamite, ter Mundial e tal. Acho que o Vasco ainda. Acho que eu não acho tão grande assim, não. Acho que eu colocaria ali em relevante, porque olhando os times que a gente tem aí, o Vasco tá bem abaixo. Bom, na verdade eu colocaria, considerando que apesar dele não ter tanta participação superior, ele ainda é um time que em sua torcida, em sua essência, tem bastante tradição. Né? Apesar dos rebaixamentos, alguns brasileirões conquistando também estaduais, e também por ele, na sua história, ele contar com jogadores assim históricos para sua equipe. Por exemplo, o Romário, ou então o Edmundo. Então, assim, eu colocaria ele em grande, um time grande nessa lista. Eu acho que, assim, não dá pra colocar pra mim o Vasco é muito grande. Ele tem história no passado, uns 70, 80 anos atrás. Mas colocar em relevante, eu também não acho tão bom assim por causa da história dele em si. Pô, uma Libertadores, a história pro Brasil. Acho que ficaria grande. Time grande, time grande. Eu também acho que pode fechar no grande, porque apesar do cenário atual não ser tão bom, a gente teve aí bastante ídolo, a torcida é bem forte. E é uma torcida grande, né? Tem quantos milhões de 3 torcedores? milhões. 13 milhões é muita gente, então. Tendo em vista que a entrevista consegue pegar todo mundo e 20% da população não torce pra time nenhum. Então acho que o Vasco pode ficar em grande. O próximo time é o Flamengo, Mengão. Os títulos do Flamengo envolvem 39 campeonatos cariocas, 3 Supercopas do Brasil, se não me engano, o maior time, né? O time que mais conquistou Supercopas do Brasil, 5 Copas do Brasil, 8 campeonatos brasileiros, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa Ouro Sul-Americana, uma Copa Mercosul,
3 Conmebol Libertadores e um Mundial de Clubes, com uma torcida, a maior torcida do Brasil, 47 milhões. Pra mim aqui não tem erro, é gigante, porque pra mim o Flamengo, além dele ser esse time, né, o segundo que mais conquistou a Copa do Brasil, depois do Cruzeiro, só que tem 10, ou o Palmeiras, que deve ter 10 também. O Flamengo, ele tem uma torcida enorme e muito por conta de questões de... Ele acaba dominando muito a torcida do Nordeste. É maior que até os próprios times do Nordeste, tem muito flamenguista. E nesse cenário atual, nessa praticamente década que eu vivi, pelo menos de futebol, assistindo bastante, Flamengo dominou. Tipo assim, a gente teve Flamengo de 19, a gente teve o Flamengo que 21 ainda tentou ali ganhar a Copa do Brasil de São Paulo e tal. Então a gente teve uma sequência de elencos fortes, é um time que tem muita tradição, a gente tem Zico, Gabigol, revela jogador toda hora, Bruno Henrique, Vini Júnior. Então assim, eu acho que não tem palavras, é gigante, se não o maior. Bom, eu também deixaria no gigante, pelo salto de participação nacional e internacional. Eu acho que pela sua história também, pelos grandes jogadores que ele teve e revelou nesse processo. A gente teve aí seu grande momento aí no começo, no fim dessa última década, e agora ele se mantém como das maiores regularidades aí do Campeonato Brasileiro, ele se mantém, né? Assim como também domina também o Campeonato Estadual, e eu diria que é isso mesmo, deixaria no gigante, um time gigante. Bom, Flamengo, que falar do Flamengo? O time, um dos maiores do Brasil, podemos falar, a maior torcida, muitos títulos na conta do Flamengo. Bom, um time que vem dominando nos últimos tempos, o time de 2019 que você falou, pô, um time muito bom aquele time lá, ninguém brigava com aquele time do Flamengo. Então, dado aos jogadores estar brigando o tempo todo, um time muito grande, gigante, com muitos ídolos e uma grande torcida. Flamengo gigante. Eu acho também. Vamos para o próximo time, o Alviverde, Palmeiras. Vamos lá. 5 torneios Rio-São Paulo, 26 campeonatos paulista, uma Supercopa do Brasil, uma Copa dos Campeões, 4 Copas do Brasil, 2 campeonatos brasileiros Série B, 12 campeonatos brasileiros, 3 Conmebol Libertadores e uma Copa Rio, Torneio Internacional Clube Campeões. Torcida é de 16,5 milhões. Eu acho o Palmeiras minúsculo. Mas enfim, pra mim o Palmeiras aí nessa tier list, acho que ele... Sim, né? Acho que talvez a gente possa discutir, né? Já foi rebaixado, não tem um histórico tão bom. Mas, né, atualmente não tem o que falar. O time tá vivendo uma fase muito boa, com essa fase do Abel, 14 títulos em sei lá quantos anos. Então eu acho que, né, o Palmeiras, ele até que pode merecer um pouquinho, né? Não vejo revelando tantos jogadores tão históricos assim. Tipo, em épocas como o Flamengo revelou o Zico, como o Santos revelou o Pelé e o São Paulo revelou o Raí. Eu não acho que o Palmeiras tem ídolos tão grandes assim. Então eu acho que pode ficar ali no muito grande do lado do Inter, mas só por causa dessa última década, que de resto é bem fraquinho. Bom, querendo ou não, nessas últimas décadas aí, ele, apesar do rebaixamento e tudo mais, dos rebaixamentos, ele se mostrou muito, muito forte, assim, no contexto, no cenário nacional, né? Revelou bastante jovens, como o Gabriel Jesus, Endrick, agora o Estevão, que já é vendido. E também as Libertadores deles também contam muito para essa decisão. Então, e também no estadual, né? Que ele já ganhou esses últimos 2 anos, ganhou esses dois últimos campeonatos. E tá muito forte no cenário também estadual. Então eu deixaria também muito grande. Bom, parece que eu vou ser o único que vai defender o Palmeiras aqui, né? Mas vamos lá. Bom, pra mim, o Palmeiras também é muito grande. Dadas as circunstâncias, não dá pra colocar ele gigante, infelizmente. Porém, eu colocaria ele na frente do Internacional. Por quê? Os títulos do Palmeiras falam por si só, como você disse, essa última década. Nas épocas de 2010, 2009, 2010, para essa época o Palmeiras começou a ser rebaixado, foi rebaixado 2 vezes. Mas nessa última década o Palmeiras se elevou muito. Tá vivendo um sonho Cresceu demais. Poxa. Ainda mais depois que o Abel chegou, né? O Abel chegou 6 títulos, 14 anos. O pacto do Abel é muito forte. O pacto do Abel é muito forte.
esqueceu de pagar aí algumas vezes no último ano, mas enfim, tamo aí ainda. Mas pra mim, o Palmeiras muito grande, na frente do Inter, começou a revelar agora jovens, é, começou a puxar bastante o Estevão, o Hendrick já tá na Europa, um ídolo do Palmeiras, Ademir da Guia, jogou muito também, conquistou a primeira Libertadores pro Palmeiras, hoje temos que lembrar do Palmeiras, conquistou a primeira Libertadores, levou o time pro Mundial, então pra mim o Palmeiras muito grande e dá pra colocar ele na frente do Internacional. Eu acho que o Palmeiras não tá nem perto de chegar em gigante, porque não tem mundial, né? Só passa vergonha quando vai pra fora. Aqui ganha tudo, mas foi pra fora, tomou, né? Bom. Então, assim, acho que tem que continuar aí mesmo. Não, é um grande, infelizmente, mundialmente não é tão ativo assim. Internacionalmente ganhou muitos títulos e tem maior predominância no cenário no cenário atual, principalmente no Campeonato Brasileiro. Então, muito Engraçado que grande. os times brasileiros tomaram um taco pro Palmeiras nos últimos anos, É né? verdade. Tomaram um taco, só taco. Mas enfim, continuando. Mas aqui a gente avalia história também, né? Se É. não tem presença, fica de fora. Mas poxa, ano passado virou história. É. Ano passado já é história, ontem já é história. Vamos lá, próximo time, Santos, time da Vila. Vamos começar com os títulos do Santos, 5 torneios Rio-São Paulo, 22 campeonatos paulistas, uma Copa do Brasil, 8 campeonatos brasileiros, uma Copa Comebol, uma Recopa Sul-Americana, 3 Comebol Libertadores e 2 Copas Intercontinentais, ou seja, mundiais. Então vamos lá. Pra mim o Santos, ele é muito grande, porque eu acho que o Santos, acho que o maior argumento vai ser a revelação do ídolo Pelé, um pouco da Libertadores e tal. Mas eu não sei se colocar. Eu acho válido colocar no mesmo patamar do Palmeiras, mas eu não acho válido colocar no mesmo patamar do Flamengo. Acho que é um time que só vive de história. Mas, né, mesmo sendo história, não se manteve, não tem uma regularidade boa. A gente tá vendo aí, foi rebaixado, tá voltando, não tá jogando quase nada, não passou para a final do Paulista esse ano. Então eu acho que o Santos, muito grande, pode ser maior que o Palmeiras, mas não no patamar do Flamengo. Bom, eu considerando, né, esses últimos tempos do Santos, principalmente aí de 2010, 2012, assim, pra frente, ele tem decaído muito ao que era antes, né? Caiu pra Série B, mas agora voltou e tá começando a se restabelecer assim, montando elencos e tudo mais. Mas eu consideraria, sim, o Santos gigante, né? Pela sua vasta história, pelos Libertadores, pelos Mundiais, pela sua participação internacional, com o time, por exemplo, em amistosos europeus, com grandes vitórias também. E também também pelos grandes jogadores que passaram por lá, né? O Pelé, o Neymar, né? Falando apenas do futebol, era um grande jogador, o Robinho, fez uma grande passagem pelo Santos e por outras joias que ele revelou também, né? Por exemplo, o Rodrigo, O né? Gabigol também. Hoje jogador do Real Madrid, o Gabigol, Bruno Henrique, que já passou por lá também. Então, assim, eu consideraria, assim, o Santos um time gigante. Eu consideraria o Santos também time gigante. Eu não consigo colocar ele muito grande, porque, poxa, tudo bem, teve rebaixamento ano retrasado. Não foi um ano bom, o Santos não vive na melhor fase, longe de ser o que era. Poxa, pegar uma era da década de 60, poxa, ganhou tudo. 5 campeonatos brasileiros seguidos, 5 campeonatos paulistas seguidos. Nenhum time disputava com o Santos. 2010, 2011, Pato, Neymar. Ganso, né? Ganso, então. Pato Ganso. Então, de fato, eu acho que o Santos é gigante. Os títulos falam isso. Tá se reestruturando. Neymar voltou agora pro Santos. Voltou causando polêmica, mas isso a gente deixa quieto. Porém, pra mim, Santos é gigante. Pra mim, não acima do Flamengo, porque pra mim o rebaixamento contou pro Santos. Acho que outra coisa do Santos é que a torcida é muito pequena, né? A gente tem que A ver que torcida é atualmente, hoje em dia, é raro você achar um santista, e olha que eu tô na capital de São Paulo, né? Tudo bem que na cidade de Santos deve ter mais, mas independente.
Acho que também a torcida do Santos não é a Torcida. maior. Acho que não é a maior dos 4 grandes. se Não é a me ma... engano. Não, acho que é a menor com certeza. É a aí, se menor você dos for 4 olhar até grandes. número. Mas acho que é isso. Gigante. Rebatimento pesou um pouco. Mas ainda é gigante. Ainda é gigante. Aí, falando de torcida, acho que esse fator da torcida pesa tanto que acho que o Palmeiras merece cada vez mais ficar em muito grande, porque a torcida é totalmente modinha. Só torce porque tá ganhando. Mas enfim, né? Só torce que tá ganhando. Tô aqui Próximo tomando time. um cigarro do Corinthians. Sai fora, mas. Agora, próximo Pelo time. Próximo time. Eita! Próximo time. Já vamos falar aqui polêmica. Eu deixaria em pequeno, mas enfim, não posso fazer isso. Vamos lá, 30 campeonatos paulistas. Tem o Corinthians, o maior campeão do campeonato paulista. Uma taça Estado de São Paulo, 2 taças do campeonato Rio-São Paulo, 5 torneios Rio-São Paulo, uma Supercopa do Brasil, um campeonato brasileiro Série B, 3 Copas do Brasil, 7 campeonatos brasileiros, uma Recopa Sul-Americana, uma Conmebol Libertadores e, incrivelmente, 2 mundiais de clubes. Polêmica, né? Falar dos 2 mundiais do Corinthians, né? Uma falha no regulamento totalmente. Mas assim, meu coração diz pra colocar no pequeno, mas não tem como. É um time com uma torcida imensa. Segunda maior torcida do Brasil, só perdendo pro Flamengo. E não tem jeito, os caras têm muito título, vai ter que colocar aí no muito grande, mas pra mim depois do Palmeiras, acho que é menor que o Palmeiras ainda, não colocaria na frente, porque apesar que o Mundial pesa muito, mas eu não colocaria na frente, porque eu ainda acho que o Palmeiras tem um pouco... Ah não, coloca na frente aí, coloca na frente aí do Palmeiras, porque tem 2 Mundial, revelou muito mais ídolo que o Palmeiras, e... Quando a gente fala de Corinthians, a gente tá falando do Brasil inteiro. E infelizmente é uma torcida muito forte, uma torcida que grita até morrer, é um bando de louco. Ontem eu tava Ontem foi a final do Paulista, o primeiro jogo da final. O Corinthians acabou levando a vantagem e eu acho loucura o que essa torcida faz e carrega o time nas costas, porque só de futebol eles não vivem. Então, eu acho que o Corinthians só tá aí por causa da torcida mesmo, porque título é maior que os outros, mas se fosse colocar ele numa prateleira, que leva o Corinthians mesmo é a torcida. Bom, eu deixaria também em muito grande. Eu imagino que o Corinthians possua a torcida tipo com mais tradição e mais relevância, né, em São Paulo. Sempre a maioria do pessoal que eu pergunto assim, tudo é corintiano, tudo mais principalmente aqui na nossa região. E eu acho que sim, pela sua história, ele acaba sim tendo bastante relevância, né, ganhando um continental, apesar do rebaixamento, ganhando essas 2 polêmicos mundiais. Só que do mesmo jeito eu manteria assim, né, pelos também jogadores, ídolos que ele teve lá, A gente teve o Ronaldo jogando por lá, várias passagens. Ronaldo, Neto e outras joias que também passaram por lá. Eu manteria assim em muito grande e também considero maior que o Palmeiras também. Vamos lá. Eu de novo vou ter que defender o Palmeiras. Não acho que o Corinthians é maior que o Palmeiras, por quê? De fato, o Mundial pesa bastante. O Corinthians disputou aí o Mundial de 2012. O segundo Mundial do Corinthians de fato é válido. Ganhou do Chelsea. Um bom time. Muitos consideram o Cássio no auge nesse ano. Mas, poxa, o Mundial de 2000 é brincadeira. Disputar o Mundial se ganhar sobre o poderoso Vasco. Então, eu acho que o Palmeiras ainda é maior, muito grande, mas acho que 2 contra 1 aí vai ser meio mancado deixar o Palmeiras na frente. Mas a torcida do Corinthians de fato é muito grande. A torcida é muito, muito grande. Metade do país aí se divide entre Flamengo e Corinthians. Poxa, você virar a esquina, perguntar pra uma pessoa e vai falar que é corintiano. Não é à toa que tem 30 milhões de torcedores. E não tem como, né, cara? A torcida do corintiano de fato é fiel. É fiel, poxa. É chata. É chata, mas é fiel, poxa. Os corintianos estão ajudando a pagar estádio. Que coisa é essa, corintiano? O torcedor tá ajudando a pagar estádio. Que fieldade é essa do corintiano? Não tem como o torcedor ajudar assim um time. Eu também acho loucura isso. Poxa, você não conhece
você não conhece jogadores, não sabe quem é que tá lá dentro, mas você gosta tanto de um time, torce tanto pra um time que ajuda a pagar uma dívida deles. Então, tipo assim, de fato, torcida muito grande. Não acho, ainda não acho que é maior que o Palmeiras. Muito por causa dos títulos. Palmeiras tem títulos, a maioria é tudo maior que o Corinthians. Literalmente o Corinthians só tem um Mundial acima do Palmeiras. Mas o Palmeiras tem mais Libertadores, mais Campeonatos Brasileiros, mais Copa do Brasil. Querendo ou não, mais Campeonato Série B, mais Supercopa do Brasil, mais... e é isso, né? Mas eu... Pra mim é maior que o Corinthians, mais 2 contra 1. Então 2 mundiais a mais, né? Eu ainda Ou acho... contra o poderoso Vasco. Consideremos contra o poderoso Vasco. Eu ainda acho que o Corinthians tem que ficar aí porque futebol não é só número, futebol não é só título. A gente tem que falar da tradição, da cultura que o Corinthians faz, né? Que o Corinthians faz essa cultura de ser uma torcida chata, todo lugar, igual barata, tem em todo lugar. O corintiano é isso, então acho que merece cair só pela torcida. Mas também, pô, desde 2019 não ganha nada, exatamente, né? Como você falou, não é só o futebol. Não é só o futebol. O Corinthians é também cultura, principalmente daqui da população paulista. Eu acho também, então acho que merece cair. Vamos pro próximo. Bom, vamos pro próximo. É máfia. Mas vamos pro próximo, pro Grêmio. O Grêmio tem 36 títulos do Campeonato Gaúcho, uma Copa Sul, um título da Recopa Sul-Americana, um Campeonato Brasileiro, 4 títulos da Copa do Brasil, 2 títulos do Campeonato Brasileiro, 2 títulos da Conmebol Libertadores e um Mundial da FIFA. Com a torcida de 10 milhões de pessoas. Acho que o Grêmio já vai ficar onde ele tá mesmo, porque o time já foi rebaixado. Time atualmente, nossa, muita pouca presença e relevância nos campeonatos. Salve o Gaúcho, que não tem quase ninguém de bom, só ele e o Inter disputando. E mesmo assim o Inter leva melhor. Pra mim é o maior do Sul, fácil. E deve ficar aí porque, né, acabou tendo uma tradição, tem um pouco de ídolo no Diego Gaúcho, Diego Souza, o pessoal... Mas não tem 3 Libertadores, não tem nada que eleve tanto o Grêmio assim. Acho que talvez o pessoal do Sul vai ficar muito bravo, porque claramente eles acham que eles deveriam colocar o gigante, mas o Grêmio, nacionalmente falando, pra mim é só grande mesmo. Bom, considero grande também, né? E tem uma grande participação estadual, né? Só que também não considero o maior lá do Sul. E também tem uma participação também internacional, ganhando o Mundial e a Libertadores, além da Sul-Americana. E também com outros vários jogadores também. E eu considero, teria mais comentários a se fazer a respeito desse time. Time grande. Bom, o Grêmio é grande, não dá pra colocar ele mais relevante não. Ganhou o Mundial, ganhou o Libertadores, já foi rebaixado também. Não tem tantas revelações, tem o Ronaldinho Gaúcho, né? Ronaldinho Gaúcho, Renato Gaúcho também, podia se considerar. Porém, mas não tem tantos assim, poderia se colocar 2 aí. Mas é um time que ganhou títulos importantes, não ganhou tanto, não é um time de quantidade, mas é um time que ganhou títulos... Ganhou um pouquinho de tudo, tá? Ganhou títulos de qualidade. Então, mas eu acho que tá aí bom onde ele tá, grande. Então vamos pro próximo time, pro Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma Copa Centro-Oeste, 2 Copas Sul-Minas, 38 campeonatos mineiros, o maior campeão da Copa do Brasil com 6 títulos, um Campeonato Brasileiro Série B, 4 campeonatos brasileiros, uma Copa Master da Supercopa, uma Copa Ouro, 2 Supercopas Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e 2 Conmebol Libertadores, com uma torcida de 13 milhões. Então, pra mim o Cruzeiro ele já vem como grande, porque mesmo que ele ganhou bastante Copa do Brasil, ele não é um time que internacionalmente teve muito destaque, né? Então, você falou quantas Libertadores ou nenhuma? Foram 2 Libertadores. Na real, 2 Libertadores, né? Então, acho que, apesar disso, o Cruzeiro, pra mim, eu colocaria ele muito grande por conta dele ser o maior do estado disparado. E ter revelado o Ronaldo, até o goleiro Fábio, eu acho que merece mais reconhecimento. Goleiro muito bom. E eu acho que o Cruzeiro é isso, ele é o maior do estado só, mas a comparação ali não chega perto dos gigantes nem ferrando. E deve ser o último ainda muito grande. Bom, considero também o Cruzeiro um time muito grande, né? Ganhando esses internacionais.
tem uma grande, sendo o maior do estado e também tendo esse vasto, essa vasta quantidade de Copa do Brasil que pesa bastante, é bastante significativa nessa discussão, além de outros vários jogadores que teve. Só que infelizmente hoje ele se mostra como um dos times de meio de tabela, né? Ele teve a última oportunidade que foi essa aí para ganhar a Sul-Americana, acabou perdendo de forma, Vergonhoso. não diria vergonhosa, mas decepcionante, né? Pra toda a torcida e também pro Brasil aqui, que também tinha dois finalistas brasileiros. E assim, muito grande pela sua história, mas hoje ele se mostraria mais relevante, mas pela história é muito grande. Bom, pelos títulos, se for contar muito, o Palmeiras está no muito grande, muito por causa da última década. É. Não se poderia considerar isso do Cruzeiro. Poxa, o último título do Cruzeiro que eu tô vendo aqui foi um Campeonato Brasileiro Série B de 22, mas o último título mesmo assim, digamos assim, foi em 2019 com o Campeonato Mineiro. Então, tipo Eu assim, acho que pode um até time- rebaixar aí, né? então Eu acho que colocar na mesma prateleira de todo mundo ali, que tem maior presença no estado. É que, tipo assim, o Cruzeiro ele é o maior do estado, mas mesmo assim é um estado. Então, tipo assim, poxa, a maioria dos títulos do Cruzeiro foi na década de 60 no Campeonato Mineiro. Ele não tem muita influência assim nacionalmente. Eu acho que também. Por isso que a gente pode precisa, rebaixar. não, por isso que a gente pode precisar ressaltar na sua história e tanto tendo esse título aí de maior vencedor da Copa do Brasil e também das Libertadores. Então, assim, considerando esses fatores, eu diria assim que ele poderia se manter muito grande. Deixar, porque o Inter tem uma só, então deixa aí. Deixa aí. Pode Duas deixar, Libertadores pode pesa deixar. muito no currículo do Cruzeiro. Além e vai acabar. das 6 Copas do Brasil. Então, maior campeão de alguma coisa tem que ser Tem que considerado. ser verdade. Acho que merece. Bom, tá aí, muito grande. Bora pro próximo time, Botafogo. Mais um time aí do Rio de Janeiro. E vamos começar com 4 torneios Rio São Paulo, 21 campeonatos cariocas, 2 campeonatos brasileiros Série B, 3 campeonatos brasileiros, uma Copa Conmebol e uma Conmebol Libertadores. Posso falar rapidinho? Pode. Pra mim, não entra em grande. Pra mim não entra em grande. Eu acho que também não. Porque eu acho que você vai pegar ali Botafogo, Flamengo, Fluminense ali do Rio. Eu acho que o Botafogo, pra mim, é o que menos tem tradição aí. Teve o Garrincha, mas aí os torcedores do Botafogo pra mim são mais antigos que o do Santos. Que época do Garrincha, você vai ver uns ídolos antes mesmo. Então eu acho que pode colocar aí mais relevante aí, porque tem que ficar abaixo do Vasco. Com certeza. Bom, se a gente fosse considerar os 4 maiores do Rio de Janeiro, eu acho que o Botafogo ele não seria o com menos tradição. Eu acho que ele teria sim, tipo, por exemplo, do Fluminense, eu acho que ele teria. Ele teria mais tradição do que o Fluminense. O Fluminense é o próximo, já dá pra puxar depois. Ele tem tanto ele quanto o Fluminense, não são os maiores do estado. Não. Tem poucos títulos relacionados a internacional, todos os dois com apenas uma Libertadores. E também não tão relevante participação no cenário nacional. Eu também, pelo menos quanto que eu acompanhei de futebol, o Botafogo pra mim sempre foi Botafogo. Tipo, portanto, considerando também as últimas campanhas que ele teve no Campeonato Brasileiro Série A, eu acho que sim, ele poderia estar irrelevante. eu acho. É porque atualmente ele veio, tipo assim, a gente pode ter o Igor e o Luiz Henrique do Botafogo, que pra mim, até na seleção, os jogos que eles jogaram foram melhor que jogadores que Salvaram jogam o Dorival. Salvaram o Dorival. Então eu acho que pode ficar irrelevante só por causa desse fator da campanha atual na Libertadores e tal, mas... E devemos considerar que a pipocada de 23... a gente teve esse retrospecto de 23 aí muito ruim. A pipocada de 23... Mas eu acho que, pra falar a verdade, mudando o posicionamento, eu acho que a gente tocar no assunto dessa redenção que eles tiveram de um ano para outro, eu acho que a gente poderia sim colocar, por exemplo, em grande. Não, acho que não. Acho que é muito pouco tempo de história pra gente colocar ele já no patamar. Porque eu acho que assim, ele não tem como ele ficar no mesmo patamar do Vasco. Então acho que não dá. Por mim, o Botafogo aí, ou ele fica aí ou ele desce. Poxa, tudo bem, 23, teve a pipocada 24,
teve a redenção. Eu acho que teve a redenção. 24 teve a grande redenção, teve lá, ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores de forma linda. Linda. Foi uma campanha. Entregou tudo, Foi uma campanha entrou muito quase grande. tudo que o torcedor queria. É. Só não foi mais um mundial, né? Por Mas conta, né, tirando isso, da Detalhe logística, o cansaço. Também dá pra relevar isso daí. Mas Mas acho que tá bom aí. Pô, Libertadores muito boa do Botafogo, mas é isso relevante. E já vamos falar do seu rival, mais um do Rio de Janeiro. e eu acho que já Fluminense. poderia colocar no mesmo patamar. Eu acho também. Não, direto. Ou pequeno. Não, acho que Não pequeno sei, não. acho Se que a não, gente tem não Libertadores. se não colocou o Botafogo no pequeno... Apesar que assim, não, eu não Todos os colocaria o times aí têm Fluminense. Libertadores. Todos têm Libertadores. Todos têm Libertadores. Não. O Todos têm Atlético tem? O Atlético tem, recente ainda. O Atlético, quando o Palmeiras tava ganhando um monte, ganhou um ano e meio, se não me engano. Ah, tem Tem, né? sim, tem sim. Pensando que todos têm Libertadores, eu acho que a gente pode rebaixar o Fluminense. Eu acho. Eu acho que dá também. Não, eu diria que sim. Apesar Beleza de. que- Ou a gente pode colocar em mais relevante, Qual é a torcida considerando do a sua Fluminense? torcida, considerando os estaduais que ele ganhou nos últimos anos, Uhum. e também os jogadores que passaram por lá. Eu É, Que acho foram teve o revelados. Fred, Marcelo, Fred, Thiago Silva. É verdade. São dois- jogadores Dois jogadores que tiveram participações assim na seleção. na seleção e na Europa muito também bem. assim muito significativa. Então eu acho que Eu acho poderia que eu até sim um trocaria. relevante. Acho que até trocaria. Colocaria o Botafogo. Acho que agora a gente vendo esse fator e vendo que é a torcida do Botafogo. Acho que a do A do Fluminense é maior. é maior, né? 7,2 Sete. milhões, Botafogo 4 milhões. E eu acho que, tipo assim, os dois tiveram. As duas pequenas. Os dois são casos muito parecidos porque a gente teve o Fluminense com o caso de ganhar uma Libertadores recente. O Botafogo também, né? Nesses últimos anos eles acabaram surpreendendo. E os dois fazem campanhas bem médias, Bom, no geral. eu colocaria o Botafogo ainda na frente porque uma coisa vai pesar aqui do Fluminense. Um campeonato brasileiro Série C. Mas... Caiu pra Série C. Cair pra Série C é feio. 98 fez uma campanha tenebrosa na Série B, caiu pra Série C. 1999. Por isso que eu digo que não chegaria nem a relevante o Fluminense. Porque, tipo assim, tem uma Libertadores, tá bom. Mas, tipo assim. Foi rebaixado, pesa. O rebaixamento pesa. Por história, o Fluminense não tem história. É. Acho que a gente pode colocar em pequeno, então. Pequeno. Bom. Próximo time é o São Paulo. Aí vamos entrar numa discussão aí. Acho que já dá pra colocar Acho em que gigante, né, mano? Já pode Porque- colocar Pode em colocar em coloca gigante, na pode frente colocar em do gigante. Flamengo. Pô, Porque quando a gente fala de tradição não tem pra ninguém, né? É o Tricas, 3 campeões mundiais, 3 Libertadores. Pode falar o resto dos títulos aí. pra mas- mim, como palmeirense, dói. Dói, o povo que me conhece sabe. Eu não queria colocar o São Paulo aí, mas enfim. Uma Supercopa do Brasil em 2024 foi o título que selou. O São Paulo ganhou todos os títulos que já disputou, né? Isso pesa bastante. Mas enfim, uma Supercopa do Brasil, uma Copa Sul-Americana, 3 Copas Libertadores, 3 Mundial de Clubes, uma Copa Comembol, 2 Recopas Sul-Americana, uma Supercopa da Libertadores, 6 Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, um torneio Rio-São Paulo e 22 campeonatos paulistas com uma torcida de 21 milhões. Bom, foi a maior média do... Teve uma das maiores médias, né, de público recentemente. A torcida se mantém forte, independente, faz presença nos jogos, tem uma recepção escandalosa e o time tem uma regularidade, né, se mantém... voltando a ganhar título agora. E assim, história é brincadeira, né? O peso que tem os 3 mundiais de São Paulo, o peso que tem as 3 Libertadores, a campanha revelando ídolo. A gente teve Rogério Ceni, o maior goleiro do mundo, com certeza, 131 gols, fazendo mais gol que muito atacante, ídolo de outro time. Então eu acho que o São Paulo tem que ficar aí, mano, porque título é o que não falta, campeão de tudo e a torcida é a terceira maior do Brasil. Então não há argumentos contra, pra mim, São Paulo é o maior disparado. Bom, posso dizer, São Paulo pode ser com certeza o gigante, com uma torcida totalmente tradicional. Agora, na década de 2000 até de 2010, com a sua predominância no cenário nacional e internacional, ele se mostrou, sim, ser o maior clube do Brasil. Vários jogadores grandes passaram por lá, Cafu, Kaká, Lucas Moura, por exemplo. Todos eles que tiveram participações na Europa muito significativas, além de todas suas Libertadores, Mundiais. Agora, nesses últimos 10 agora até os dias de hoje,
Ele não tem se mostrado uma regular, mas não tão superior, né? Ganhou agora os últimos dois títulos, agora no início dos anos de 2020. E diria que é isso, do Gigante. Bom, time gigante, já ganhou tudo, conquistou o cenário estadual, nacional, sul-americano, mundial também. Os 3 mundiais pesa demais, nunca foi rebaixado, infelizmente. Mas é um time gigante, infelizmente, temos que falar a verdade, né? É gigante. Torcida a terceira maior do Brasil também. Torcida tradicional e é isso, é gigante. Acho importante também que, pra quem falar que o São Paulo não tem regularidade, como os dois ali, os maiores, né, o São Paulo e o Flamengo, é que o Santos já foi, mas assim, o São Paulo e o Flamengo são os únicos times que não foram rebaixados, né? Então, independente da regularidade ou não do São Paulo, é um time irregular ao ponto de não ser rebaixado, como em 2013 teve Palmeiras aí. Então, eu acho que, com certeza, o São Paulo merece cair com uma coroa. A gente percebe, por exemplo, uma inconstância, né? Uma inconstância do elenco, o elenco. enquanto a gente considera o calendário e as competições que ele disputa. O né? São Paulo pra mim é um time que só joga meio do ano. Meio do ano tá jogando bem, meio do ano tá jogando muito mal. Mas eu acho que ainda é um time que sempre tá tentando beliscar, chegando pra uma semifinal em vários campeonatos aí e ganhando alguns, né? Então, e ganhando Copa do Brasil, agora finalmente coroado campeão de tudo. Então acho que merece estar aí. Teve uma época, né, que assim, esse negócio da inconstância, né? Dá pra ver que o São Paulo é um time de fases. Um time de fases. Pegar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, o São Paulo conquistou um em 77, um em 86, um em 91 e depois só foi ganhar em 2006. Realmente é um time. 6 Campeonato Brasileiro foi assim. Os 3 Mundiais de Clubes, um em 92, um em 93, foi ganhar em 2005. Libertadores, mesma coisa, 92, 93, 2005. Então é um time de fases. Mas quando o time vem pra uma fase boa, ele chega junto. Eu acho que ele é de fases, mas ele nunca chega ao fundo do poço, né, pra ser rebaixado. Não, então acho nunca chegou ao fundo Mas do eu acho poço. que em alguns momentos, por exemplo, nos últimos anos, assim, em algumas, eliminatórias, assim, ele realmente deixou pra torcida a desejar. Eu acho também. Né? A Acho gente que, vê isso também. Ou seja, ele tem participação, só que ele não tem a efetividade que o torcedor precisa. Eu acho que o tamanho do time merecia ganhar mais título. E tanto que ficou muito tempo sem participar da Libertadores, né? A gente pode... Porque se a gente fosse considerar o elenco e as condições que ele se encontra, ele poderia estar, sim, disputando pau a pau com várias vezes, vários anos aí, mas infelizmente não é... O que explica o São Paulo, né? Infelizmente a gente não vê isso. Ter mais relevância. Bom, vamos lá pro último time, Atlético Mineiro. Agora é pra esfriar de vez. Agora... Pra mim, o Atlético Mineiro, apesar dele ter uma atuação recente, ele, nesses anos de 21 a 20, nessa época mais pandemia, assim, o Atlético foi muito bem, mas eu acho que, assim, citar ídolos, talvez o Hulk, mas história, tradição, acho que os times mineiros, acho que só o Cruzeiro mesmo vai se destacar, porque pra mim o Atlético Mineiro, apesar deles, acho que quando você falar os títulos, ele vai ter, só que em tradição, acho muito fraco. Bom, os títulos aqui do Atlético Mineiro são títulos mais antigos também. Eles têm Campeonato Gaúcho 40 títulos, uma Copa Sul-Americana, eles têm 2 títulos da Recopa Sul-Americana, um título da Copa do Brasil, comparado ao seu rival Cruzeiro, maior campeão da Copa do Brasil. Atlético Mineiro tem só uma. Os campeonatos brasileiros tem 3, 75, 76, 79. Libertadores da América, 2006 e 2010. Tem 2. E o Mundial de Clubes, 2006. Eu acho que então, por mim, já colocava o Atlético Mineiro ali do lado do Botafogo. Mas vê se não tem uma Libertadores recente. Acho que tem. Isso que eu vou ver aqui. Eu acho que tem. Acho que talvez a lista devia estar desatualizada. Mas mesmo assim, acho que se tiver uma Libertadores recente, pode colocar ele ali no grande, mas por tradição. Não, porque a gente sempre vai considerar o rival de estado. Ou seja, a gente vê a disparidade dele, dos dois, a gente começa a baixar mais. Estado, porque assim, tem uma Copa do Brasil e... Você falou, por exemplo, da pandemia.
eu não considero que, por exemplo, em 2021 era uma época que, assim, todos os times assim estavam instáveis. Talvez deve ter aproveitado disso também. É igual quando teve a final da Libertadores de 2020, que eu não achei lá as melhores condições para os jogadores jogar. O Palmeiras foi campeão ganhando do Santos, né? No jogo, eu como palmeirense falo, um jogo muito feio. Muito O feio, pessoal, muito feio. até muitos torcedores falam que um time tava com medo do outro de jogar, né? Foi. Então, assim, não tinha as melhores condições para se jogar futebol e competir em disputas tão importantes e tão relevantes no cenário internacional. E principalmente agora em 2021 que ganha o Brasileirão, a partir daí até pra cá, se mostrou um time mais intermediário também. Eu acho também. Chegou agora até a final da Libertadores, né? Com a sua campanha. Não. Teve um resultado também decepcionante e vexamoso, né? Pra torcida. E assim considero também, no máximo, relevante. Eu acho que a gente pode até, por mim, tier list do jeito que ela tá aí agora. Ela até ficou no formato do Brasil, se você reparar bem. Mas assim, eu acho que é isso. Acho que a única coisa que pode dar polêmica pra mim é Corinthians e Palmeiras ali, tanto que são rivais e tal. Mas pra mim o Palmeiras... Odeio muito mais o Corinthians, mas eu acho que o Palmeiras é menor que o Corinthians, de qualquer forma. Sobre o que o Pedro próprio falou ano passado, o Atlético Mineiro chegou na final da Libertadores, da Copa do Brasil, e eu digo, tipo assim, eu acho que nem o Atlético Mineiro soube como ele chegou lá. Porque, poxa, chegou na final dos dois, perdeu os dois, e de forma vergonhosa nos dois. E quase foi rebaixado. E quase foi rebaixado na última rodada do Brasileiro. Também acho. Não, acho que merece estar relevante. Pra mim, a tier list tá ótima, assim. Acho que a gente pode até finalizar. Não sei se vocês querem fazer algum comentário. Pra mim, a tier list, assim... Grande, acho que tá bom. Grande, relevante, pequeno, justo. O gigante, pra deixar claro pro povo que vai assistir, a gente colocou a média de 3 times. No máximo 3. O gigante, no máximo 3. Muito grande... Eu continuo não achando o Corinthians maior que o Palmeiras. Mas é 2 contra 1 aqui, então não tem muito o que falar, né? O argumento 2 pessoas me vence. Mas eu tenho um carinho muito grande, ainda não acho. É máfia, mas o resto tá bom. Acho que essa é a tier list mesmo. Tirando esse detalhe. Não, então acho que pode finalizar, então. Pode. Finalizar nossa tier list. Agradecendo aí a atenção de todos, né? E... espero que tenham concordado também. E se você não concordou, faz um comentário, deixa aí qual que você teria alterado, os times que você não gostou, o que você achou de errado. E acho que é isso, acho que a gente pode fechar. É isso. Obrigado por assistir e Obrigado até o por isso. próximo. Até mais. Até o próximo podcast.